Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Jó capítulo 5 ao capítulo 7. E agora os amigos de Jó começam a acusar ele, né? Ou tentar achar uma justificativa para aquilo que ele estava passando naquele momento tão difícil, do qual havia perdido tudo e agora a saúde debilitada, coçando com caco de telha. E essa é a nossa visão humana das coisas, né? Mas nós devemos aprender a olhar com os olhos de Deus. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas desse mundo. O sol nasce sobre justos e injustos. E o nosso reino, ele não é desse mundo. Então toda essa história, né, do Antigo Testamento, ela serve de exemplo para nós. Leia 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 em diante, né? E lá fala assim: aquele que acha que está em pé, vigie para não cair. E os amigos de Jó, com a visão humana dele, começaram a questionar, né, ou a justificar o motivo que ele está passando aquele momento difícil. Jesus falou que nessa caminhada nós teremos o dia mau e devemos suportar o dia mau, né? Estamos no mundo sujeitos às coisas do mundo e temos que crer, né, e acreditar naquilo que ele prometeu. Quando você estiver triste, estiver chateado, leia Apocalipse 20, 21. Você vai ver lá o projeto final concretizado. Nós vamos morar com Deus, lágrima nenhuma cairá dos nossos olhos. E agora ele começa a exortar Jó, né, e a falar com Jó como que Deus funciona na cabeça dele. Porque Deus, os caminhos dele não são os nossos caminhos. E nem os pensamentos dele, os nossos pensamentos. Vamos então para mais esse estudo, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7. Verso 1 ele fala: clama agora, a qual dos santos anjos você vai clamar? É interessante que existe anjos, arcanjos, serafins e querubins, né? E ele está falando para clamar o anjo, né? Você vê a sabedoria desse homem não é tão sabedoria, a gente tem que clamar a Deus, não a anjo, né? Embora em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que anjos são espíritos ministradores enviados a nosso serviço. E a Bíblia também diz que os anjos acampam, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles a quem ele ama e os livra. A gente lê também em Daniel 12, né, que Miguel, um dos primeiros príncipes, um príncipe do Senhor, um guardião do povo de Israel. Ele está falando para Jó a qual anjo você vai clamar. E hoje nós temos o costume, né? Nós não, né? Muitas religiões, né? Pedir anjo da guarda, pedir isso, pedir aquilo outro. Mas nós temos que clamar ao Deus vivo, interceder e orar. E sempre pedir em nome de Jesus. No verso 8 ele aconselha a Jó, né? Fala: quanto a mim, eu clamaria a Deus e exporia a ele a minha causa. Como se Jó já não tivesse clamando a Deus. O costume do ser humano é, quando a coisa não está boa, é buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus sempre, não é só quando a coisa não está boa. Suportar as aflições como um evangelista, como um homem, como uma mulher de Deus, sabendo que sofrimento igual aos nossos, leia 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 e 10, né? 5 de 8 a 10. Que sofrimento igual aos nossos tem se cumprido na irmandade ao redor do mundo. E ele diz que Deus frustra a maquinação dos perversos e salva os de coração quebrantado. No verso 14 ele fala que Deus salva com a espada que sai da sua boca. Presta atenção, né? A Bíblia, ela é toda interligada. A espada que sai da boca. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, você vai ver que na volta de Jesus sai uma espada cortante da boca dele. Você vai ler em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é uma espada cortante de 2 gumes. Então ele salva pela espada, pela palavra, ele julga, ele salva, né? A palavra, que é a espada cortante. Por que 2 gumes? Porque de um lado ela é vida, do outro é morte,
De um lado é bênção e de outro maldição. Então Deus salva com a espada que sai da boca. A palavra de Deus ela é viva, Hebreus 4:12, e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E hoje essa palavra ela está disponível. Quando você estuda, quando você lê, a palavra tem que fazer 3 coisas na sua vida. Ela tem que te exortar, edificar e consolar. Pensa nisso. O conselho de Deus, né? Josué capítulo 1, de 5-9, é meditar nessa palavra, dia e noite, e ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E no verso 17 ele fala, bem-aventurado é o homem a que Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Muitos dizem que o livro de Jó é carochinha. Esse texto que você está lendo, você vai ver ele repetir em Hebreus capítulo 12, verso 6. Né? Fala isso, a mesma coisa. Olha só, porque Deus disciplina a quem ama e açoita todo filho que recebe. Então, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê a maravilha da Bíblia, e falar que um livro de Jó não faz parte da Bíblia, ou é um livro de história, é mentira. Você vê que o escritor de Hebreus tirou partes do livro de Jó. Eu já mostrei lá quando ele fala também para fortalecer os joelhos vacilantes e trôpegos. E agora ele usa de novo, né, essa passagem do livro de Jó, em Hebreus capítulo 12, verso 6, né? Porque o Senhor disciplina quem ama e açoita todo filho que recebe. Faz a comparação aí, ó, com o que ele faz, está falando para Jó. Ele diz, ele faz a ferida e ele a ata, né? Ele faz e ele cura. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor, crendo que ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E ele fala do homem justo, né, daquele que Deus não imputa pecado, que ele vai descer para a sepultura em ditosa velhice, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Você está vendo as citações do livro de Jó, você vai ver Jesus falando sobre o homem que semeou no campo, né, e veio o inimigo e semeou o joio. Então o feixe de trigo que se recolhe ao seu tempo são os salvos, são as pessoas que se prostram diante de Deus, são aqueles que dão fruto. O joio é igual ao trigo, mas ele não dá fruto, ele fica em pé, cabeça em pé. E na consumação dos séculos, Deus vai passar foice. Os que tiver de nariz em pé, ele vai juntar e vai lançar no fogo. Mas os que se inclinaram diante dele por causa do fruto, né, da bondade, do amor, aqueles que temem o Senhor, serão recolhidos no seu celeiro. Pensa nisso. Você está vendo que há muito da cultura na Bíblia, né? Muito das histórias se repetem no Novo Testamento, Jesus ensinando, Paulo ensinando. Na minha opinião, o escritor de Hebreus é o apóstolo Paulo, usando textos do livro de Jó para ensinar coisas para a igreja. E depois da acusação de Elifaz, Jó começa a justificar suas queixas. E é muito fácil julgar as pessoas quando você não está na pele delas, né? Um homem que perdeu tudo coçando com um caco de telha, e agora ele começa a justificar as acusações do seu amigo, entre aspas, na minha opinião, amigo da onça, em vez de consolar ele e ajudar, buscando uma justificativa e uma acusação para que Jó estivesse no estado que ele está. Ele começa a justificar: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E a comida que eu repugnava, isso agora é o meu alimento. Olha o sofrimento desse homem. E ainda com os amigos acusando. Ele fala: quem dera Deus me esmagasse, porque cessaria a minha dor, porque eu não tenho negado as palavras do santo. Interessante, quando eu sofri um acidente de moto com 21 anos, eu bati de frente com um caminhão, me custou até hoje 43 cirurgias. A minha mãe lia esse livro, eu não entendia o motivo. Eu achava que era só gente ruim que merecia passar por uma coisa dessa. E eu me julgava bom, achava que eu era bom.
com 21 anos de idade, né? Não entendi o motivo. E hoje, lá na frente, eu estou com 59 anos, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje o meu testemunho pode ajudar muitas vidas. Aquilo que eu venci, que eu sofri, que eu passei, serve hoje de amparo para o meu próximo. Então, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por meio daqueles que nos chamou, Jesus Cristo. Verso 14, Jó manda um recado, ele fala: ao aflito, o amigo deve demonstrar compaixão, a não ser que ele já perdeu o temor do Senhor. E Jó estava aflito e eles não estavam demonstrando compaixão. Eles estavam demonstrando julgamento. É interessante que você vai aprender na Bíblia que quando fala que vai medir alguma coisa, é julgamento. Jesus falou: com a medida que você medir, vos medirão também. Olha só, não julgueis para não seres julgados, perdoais e sereis perdoados, né? Não pague a ninguém o mal por mal. Então Jó agora ele está queixando, né, a falta de consolo dos seus amigos para com ele. No verso 24 ele fala: me ensina que eu vou me calar, me mostra onde eu estou errando, porque eu quero arrumar. Eles não sabiam do que estava acontecendo, nem os amigos, nem o Jó, né? Que tudo isso tinha acontecido na região celestial. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lá na região celestial estava acontecendo uma batalha, né? O diabo tentando fazer Jó, de qualquer maneira, amaldiçoar a Deus, né? Colocando em xeque dentro do território dele, a terra, o homem íntegro que era Jó, colocando em xeque a sua integridade para que ele pudesse blasfemar contra Deus, e estava usando também os amigos de Jó para que esse propósito se cumprisse, propósito do diabo na vida dele. E no verso 29 ele fala: tornai-vos a me julgar, por um acaso vocês estão achando iniquidade na minha língua? E como que é interessante o mundo espiritual, né? Os caminhos de Deus que não são os nossos caminhos, e nem os pensamentos dele maiores do que o nosso. Eu quero dizer, indiferente do que você está passando hoje, coloque a sua esperança no Senhor Jesus. Agora ele começa a argumentar com Deus sobre a situação, sobre a vida dele, pedindo a Deus que o livrasse, que matasse ele, para que ele pudesse já ficar livre de tamanha dor, tamanha repugnância, tamanha coisa que ele estava passando e sofrendo. Ele fala para Deus a situação dele, que a pele dele está cheia de crostas, feridas, úlceras, a situação tenebrosa do Jó que ele se encontrava. Ele começa a queixar com Deus e pedir clemência para que pudesse levar ele. Agora ele fala algo interessante no versículo 9, que aquele que desce à sepultura jamais torna a subir, nunca mais voltará à sua casa. Isso é interessante, né? Porque muitos crentes dizem que, ou creem, né? Ah, eu vi o meu fulano que morreu, voltou lá para minha casa, aí está falando não volta, não é ele. Você pode até sonhar ter uma visão, mas ver e afirmar que é a pessoa não pode. A Bíblia diz que aquele que desce à sepultura aí, ó, jamais tornará a subir dela. Se subir, não é a pessoa, é demônio, é o mal. Nunca mais voltará à sua casa. Nós podemos falar o seguinte: encontraremos na glória, né? Vamos encontrar na glória, como irmãos, né? Indiferente se foi sua mulher, foi filho, quem quer que seja, marido que morreu. Aqui na terra podia ser sua mulher, seu marido, seu filho, mas lá vai ser seu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Em Romanos 8,15 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber os que creem no seu nome. Então o livro de Jó nos ensina muita coisa, e uma delas é essa: desceu para a sepultura, não pisa mais aqui. Saiu dessa dimensão, entrou em outra dimensão. Está na dimensão de Deus agora. Está em outro lugar, não está aqui mais, não fica aqui mais, não volta para cá. Você fala, pastor, como é que apareceu Moisés e Elias com Jesus? É porque eles pediram para mostrar a glória. Ele foi lá na glória e buscou dois vivos, Moisés e Elias, lá na glória, já estão vivos, porque para Deus tudo já aconteceu. Então ele pôde ir lá buscar aqueles dois, trouxe para que eles pudessem ver. O que Jó está falando é que essa pessoa agora, quem morreu, ele não vai voltar aqui, nesse tempo, no nosso tempo, não vai pisar nessa terra jamais, porque o nosso reino é o céu, nós somos cidadãos do céu, então não vai nunca mais voltar para cá. O que Jesus fez no Monte da Transfiguração foi mostrar o futuro. Moisés e Elias reinando com ele no futuro. No verso 9 e 10 ele fala, nunca mais tornará a sua casa, nem voltará no lugar onde ele morou, nunca mais. Saímos dessa dimensão, entramos em outra, a dimensão de Deus. E agora ele começa a falar, por que o Senhor não me perdoa? Perdoa, se eu pequei, me perdoa. Olha o desespero desse homem que está passando uma luta tão grande. No verso 21 ele fala, me perdoa, porque agora já deitaria no pó, ou seja, eu morreria satisfeito se o Senhor me perdoar. Então nós temos que ter a paciência de Jó, porque lá no final desse livro, você vai entender tudo que ele passou, por que ele passou e o motivo de tamanha provação em cima de um homem como esse. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere na leitura da palavra, no estudo da palavra, no partir do pão, na comunhão. Em nome de Jesus, tudo de bom para você.